A fé católica. A fé da Igreja Católica é professada na oração do Credo. Prefiro traduzi-lo aqui, com todo respeito, em uma paráfrase que clareie todas as verdades nele contidas. Cremos fielmente, primeiro, que há um só Deus único e verdadeiro, substancial e invisível, mas que se revelou aos patriarcas e aos profetas como Deus Criador e Senhor de tudo o que existe. Segundo, que esse mesmo Deus se fez homem no tempo por ele escolhido desde a eternidade. Fez-se homem em Jesus, chamado Cristo, isto é, Messias, Salvador, Filho do Deus vivo e verdadeiro. Terceiro, esse mistério de Deus tornar-se homem, encarnação, se realizou sob a ação do Espírito Santo de Deus, conforme Lucas 1,35, no seio de uma virgem chamada Maria. Quarto, fica, assim, patente que nosso Deus possui em si mesmo três relações, como dizem os teólogos tomistas, as quais podem ser predicadas como pessoas: a pessoa do Pai, que gerou um filho consubstancial a si, também pessoa, e a pessoa do Espírito Santo, princípio de amor que une o Pai e o Filho. Por isso, professamos a fé em um só Deus, uno em substância e trino em pessoas. Quinto, a encarnação do Filho, segundo a vontade do Pai e sob a ação do Espírito, teve dupla finalidade. A. Reveladora, para que nos fossem revelados mais perfeitamente os segredos infinitos de Deus a nosso respeito. B. Soteriológica, isso é, salvadora, para que o Filho operasse a nossa salvação por um sacrifício na cruz. Por isso, cremos em tudo o que Jesus Cristo nos revelou e nos foi transmitido por seus apóstolos. E cremos que sua obra redentora é eficaz para quantos a aceitam pela fé e prática de vida. Sexto, a obra de Cristo se consumou por sua ressurreição dentre os mortos e pelo envio do Espírito Santo sobre a Igreja, que ele fundara em Pedro e nos demais apóstolos. Mateus 16, de 18 a 20, Mateus 18, 17 e 18. Por isso, professamos a fé na Igreja Católica, isto é, a Igreja que o Senhor enviou a todos os povos e na qual fazemos comunhão na fé e na caridade, para, por meio dela, nos salvarmos. Sétimo, cremos que só por Cristo Jesus somos salvos. Não há sob o céu outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4, 12b. Mas não podemos deixar de crer que ele aplica esta salvação por intermédio da Igreja Católica, por ele estabelecida, e realiza, por meio do ministério de homens, a reconciliação com Deus. Tudo isto procede de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, disse Paulo, 2 Coríntios 5,18. Esta reconciliação é o perdão dos pecados, dispensado nos sacramentos, por intermédio dos sucessores legítimos dos apóstolos, em todo o mundo e em todos os tempos. Oitavo, nossa fé católica tem, assim, um ponto fundamental de apoio: a sucessão apostólica. Para a validade do ministério humano divino, exercido dentro da Igreja instituída por Cristo, deve haver um elo histórico de sucessão aos apóstolos. Onde se rompeu este elo, cessou o ministério legítimo e a ligação com o Senhor que salva. É o caso das nossas irmãs, igrejas ditas cristãs, porém não católicas, porque não são apostólicas. Nono,
Por isso, cremos que a união à Igreja Católica, efetivada somente por intermédio da sucessão dos apóstolos, é garantia ordinária de remissão dos pecados, devida em graça e penhor de salvação. Décimo, nossa fé, finalmente, não é só para a presente vida. Se temos esperança em Cristo, tão somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Nossa confiança se firma em crermos na ressurreição da carne e na vida eterna. É tudo isso o que a Igreja Católica acredita. Assim, afirmamos no dia em que fomos crismados. Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Conclusão: não basta crer, é preciso viver a fé e vivê-la em santidade. Daí a exigência dos mandamentos, daí a moral que a Igreja ensina. Dizer que se crê em Jesus Cristo e continuar vivendo vida injusta ou dissoluta é mentir à própria consciência. Como confirmação da fé que prega, a Igreja Católica ensina que é preciso viver a santidade, que é pobreza, humildade, mansidão, perdão das ofensas, fuga de toda a corrupção. Em resumo, semelhança com Cristo e prática do sermão das bem-aventuranças, que Cristo concluiu assim: Deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5:48.